E aí galera, beleza ou yes? Meu povo, no último dia 9, sábado, Marrocos, país no norte da África, foi atingido por um violento terremoto que já deixou aí quase 3.000 mortos. Nessa videoaula eu quero te explicar um pouco da dinâmica deste evento geológico. Tá preparado? Sim ou yes? Então vem comigo, regala os olhos e ouvidos, deixa aí seu like e compartilha o vídeo. Meu povo, Marrocos. Olha o fato que motiva este vídeo. O fato é esse aí, ó. Terremoto no Marrocos é o mais mortal desde 1960. Repare que aqui, ó, no canto direito dessa imagem, elaborada pelo Poder 360, aparece um ranking que leva em conta aqui o número de mortos de cada um destes eventos sísmicos. Repare que o atual, esse do último sábado, atingiu a magnitude de 6,8 graus na escala Richter, vitimando, até o momento em que foi feito esse infográfico, pouco mais de 2.000 pessoas fatais, vítimas fatais. Repare aqui, ó, que na década de 60 tinha ocorrido um outro sismo que matou muito mais gente, 12.000 pessoas. E ele foi de magnitude inferior. Viu que interessante isso aí? Então lembre-se do seguinte: um terremoto não necessariamente ele vai ser ou ele será mais mortal quanto mais intenso ele for. Pegou a ideia? O fato de um terremoto ser muito mais intenso que outro não necessariamente quer dizer que ele vai provocar mais mortos. E por que isso não é uma relação direta? Porque depende do local em que esse tremor será sentido de maneira mais intensa. Depende, por exemplo, do local do chamado epicentro. O que é o epicentro? É o ponto na superfície terrestre em que a Terra primeiro treme. Ou seja, é o ponto de maior intensidade do abalo sísmico na superfície. Se esse ponto, esse epicentro, se ocorrer em um local com grande densidade habitacional, logicamente que o estrago, não apenas material, mas também no que se refere ao número de vítimas, tanto pessoas feridas quanto vítimas fatais, ele será muito maior do que um sismo que ocorre em uma região menos habitada ou menos densamente povoada. Pegou a ideia disso aí? Beleza? Então, o que agrava esse sismo de agora é não apenas o fato dele ter sido bastante intenso. Repare que neste ranking aqui, ó, ele só foi menos intenso que um outro registrado em 69. Repare, esse aqui foi o mais intenso de todos, ó, e vitimou apenas, entre aspas, 13 pessoas. Viu que não necessariamente o número de mortos ele progride à medida que o sismo torna-se mais intenso? Não há uma relação direta entre os dois fatos. Ficou claro isso aí? Beleza, beleza? Vamos entender melhor aqui, ó. Você sabe que todo abalo sísmico é provocado por conta da movimentação das placas tectônicas. Esse mapa mundi nos mostra a divisão das placas tectônicas no mundo. Marrocos, país do norte da África, está localizado aqui, ó, no norte da África, ó, Marrocos. Bem próximo, repare, da zona de contato entre as placas africana e a placa euroasiática. Então, toda a região norte da África e sul da Europa é uma área suscetível a abalos sísmicos. Beleza? Não necessariamente eles são muito frequentes. Você não ouve falar toda semana de terremoto no sul da Europa ou no norte da África, mas é uma área fortemente suscetível a esses abalos sísmicos. E qual que é o grande problema de abalos sísmicos, galera? Não há ainda nenhuma tecnologia criada pelo homem que seja capaz de prever quando se dará um abalo sísmico. Então isso é importante. Falou? Não há tecnologia que seja capaz, no próximo final de semana está previsto a ocorrência de um terremoto na região tal. Não, isso não existe. O que se prevê, o que se tenta prever é o tempo atmosférico. Abalos sísmicos ainda não é possível. Maravilhoso seria se fosse possível prever, né? Evitaria com certeza muitas mortes. Mas a tecnologia não evoluiu a esse ponto ainda. Joia, joia. Repare neste outro mapa aqui, ó, que pega um recorte do norte da África. Aqui está Marrocos, ó. Marrocos é um país localizado aqui no noroeste africano. Esse aqui, ó, onde o cursor aponta, é o Estreito de Gibraltar. Ele faz a separação da África da Europa. Isso aqui já é a Espanha, ó, Península Ibérica. Repare que aqui, ó, Marrocos, ou melhor dizendo, Marrakech, uma das principais cidades afetadas pelo terremoto, está mais ou menos aqui onde o cursor aponta. Repare que toda essa região aqui é uma região montanhosa.
Então, muitas das áreas fortemente afetadas pelo terremoto de agora estão em áreas montanhosas, o que dificulta o acesso de equipes de resgate. Isso é um problema, certo? Então, guarde com carinho essa informação. Dependendo da localidade em que o terremoto ocorre, as condições geográficas do local podem tornar mais ou menos fácil o acesso às equipes de resgate. Maravilha? Beleza? Lá no início eu falei sobre epicentro, né? Repare que é muito comum manchetes que trazem assim, ó. Epicentro do terremoto, no caso do Marrocos, foi perto da turística cidade de Marrakech. E aí o que é epicentro? Eu te expliquei em instantes. Epicentro é o ponto da superfície terrestre em que o tremor primeiramente é sentido. Então, quanto mais perto do epicentro, mais intenso é o tremor. Essa onda ela se espalha em todas as direções. À medida que eu me afasto do epicentro, o tremor ele vai ficando gradativamente menos intenso, ou ele é menos sentido. Não confunda epicentro com hipocentro. O que é o hipocentro? Hipocentro é o foco, é o ponto no interior da crosta terrestre onde o abalo tem origem, certo? Então, para você não confundir, hipocentro é a origem do tremor, obrigatoriamente no interior da crosta. Epicentro é na superfície, é onde o tremor é sentido primeiramente. Beleza? No caso desse tremor no Marrocos, o epicentro se deu a uma profundidade de aproximadamente 18,5 quilômetros, o que é considerado uma profundidade baixa, tá? Para um terremoto, o que ajuda a entender a magnitude dele. Foi um terremoto bastante intenso. Beleza, beleza? E aí, imagens como essa aí, ó, infelizmente são comuns atualmente na paisagem do Marrocos, sobretudo nas proximidades de Marrakech. E no caso da cidade de Marrakech, um agravante foi o fato de a cidade ser uma cidade histórica. Então, muitos dos imóveis, dos prédios, né, dos casarões, são imóveis muito antigos, centenários, milenares. Imóveis que não têm uma grande resistência a tremores. Então, isso intensificou, potencializou ainda mais a destruição. Imóveis desabavam e aí as pessoas que estavam dentro, inevitavelmente, eram vitimadas por isso aí. Aqui uma equipe de resgate provavelmente tentando encontrar sobreviventes. E, infelizmente, a tendência é que o número de mortes suba nos próximos dias. Repare que essa manchete aqui, ó, é de poucas horas atrás. Estou gravando esse vídeo dia 11 de setembro. Aqui 17h35. Repare, o número de mortes por terremoto do Marrocos chega a quase 2.700. Então é normal que nos próximos dias, semanas, esses números aqui subam ainda mais. Então, infelizmente, esse número aqui, ó, com certeza passará dos 3.000 mortos. Certo, galera? Só aproveitando aqui para comentar um outro detalhe. E o Brasil? Repare, por que o Brasil é um país livre de terremotos, pelo menos terremotos de grande intensidade? Porque nós estamos onde? No centro de uma placa tectônica. O Brasil está aqui, ó, no centro da placa sul-americana, distante, portanto, das bordas dessa placa. Ficou claro isso aí? Beleza? Espero que você tenha compreendido e relembrado aí alguns conceitos. E em breve eu volto com mais videoaulas. Inscreva-se no canal se ainda não fez, deixa o like, comenta e compartilha. Nos vemos em breve, um forte abraço.